Glória a Deus, irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Sentado mesmo, feche os seus olhos em nome de Jesus. E olhe comigo dizendo: Senhor, quero ouvir tua palavra. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz. Usa o teu filho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos em 21 dias de jejum, estamos entrando na última semana de jejum, diga amém. Eu não vou aqui expor que quem está no jejum, quem não está, porque se eu fazer a pergunta, eu vou olhar, e olha que eu vejo gente que está lá atrás, e eu vejo que não levantou a mão, amém. Então assim, eu não vou assim expor, mas ainda tem tempo de entrar na última semana do jejum. Nós estamos já indo para a última semana, e é um jejum específico que nós nos inspiramos em Neemias, o jejum da grande obra, e diga amém. Então nós queremos continuar, com essa visão de jejuar por uma grande causa, orar e jejuar por uma grande causa. Queridos, quando nós jejuamos, o céu se abre, os céus realmente têm se aberto. Esses dias nós temos experimentado milagres extraordinários, e eu creio que é por causa do jejum. E quando nós lemos esse mês a respeito de Neemias, nós vivemos essa palavra de Neemias, a grande obra, e a gente fechou ali no capítulo 6, versículo 15, que diz que a obra foi completada em 52 dias. Olha só o que diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Um milagre que as pessoas ficaram admiradas, assustadas. Olha só Deus que poderia fazer essa obra. É claro que nós representamos esse muro como as famílias, as obras que temos, que estamos lutando para restaurar, para levantar, as brechas se fechando, e quantos casos o muro já está pronto. Só que aqui, no capítulo 6, ainda é menos que a metade do livro. O livro acaba lá no capítulo 13. Então a gente tem, inclusive, um dos pontos do jejum é ler o livro de Neemias. Então você pode pegar essa semana e jejuar e ler o livro de Neemias. É 13 capítulos só. Mas tem ali revelações tão profundas que lendo o livro eu falo: não, eu tenho que compartilhar com a igreja. Aliás, eu tenho que continuar essa palavra com a igreja, porque nós temos uma inclinação para procrastinação. Diga procrastinação. De novo, procrastinação. E alguns perguntam: o que é procrastinação? É não terminar, é parar, é começar uma coisa e parar. A gente não continua. E nós temos, infelizmente, muitos de nós temos essa inclinação de não continuar. Por isso que eu quero lembrar que temos um jejum. Temos que retomar o jejum, a leitura da palavra. Eu sei que nós vamos ter tantas dificuldades, e nós nos inspiramos em Neemias porque ele recebeu um chamado, e ele mergulhou nesse chamado. Ele começou a orar, jejuar, ele se organizou, ele chamou a sua equipe foi com ele começou uma grande obra, levantou sua oposição, ele não se intimidou. Inclusive um dos pontos que falamos foi o esquema de Sambalate, aquele que quer desmoralizar, aquele que quer nos esfriar, aquele que quer nos distrair, para que nós não continuemos a obra. Isso é um demônio, isso é um espírito, que quer nos intimidar, que quer nos paralisar, dizendo: ele não vai terminar a obra. Isso aqui é fogo de palha. Isso não vai continuar. Então nós vemos que Neemias, ele venceu a oposição, ele se posicionou, e ele construiu um muro em 52 dias, milagrosamente. O muro está pronto. Diga: o muro está pronto. Repita, mais bonito: o muro está pronto. Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar atrás do muro. Diga: atrás do muro. Atrás dos muros, o que aconteceu depois?
depois do capítulo 6, o que aconteceu? E muita coisa interessantíssima aconteceu. Isso quer dizer, a obra continuou mesmo depois que acabou o muro. O muro foi só uma etapa, mas havia outras coisas para acontecer. Nós temos uma palavra que temos repetido ela quase todo culto. Aquele que em nós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga amém. O Senhor está aperfeiçoando a boa obra em nós, amém? Deus está aperfeiçoando. E existe muita coisa para acontecer. E eu listei alguma coisa, eu vou ser bem breve aqui também, porque recebi também outro dia aí uns e-mails muito interessantes, e a gente levou muito em conta que os cultos estão acabando um pouco tarde, né? Deixa eu abrir esse parênteses, que a gente está se policiando, né, para acabar o culto no horário. Diga amém. Amém. Então, por isso mesmo, a gente está lá com a nossa equipe ali, dizendo, olha, vamos correr com as coisas, vamos fazer as coisas, é claro que para o Senhor, com excelência, mas para que não haja esse desconforto, né? Então nós vamos nos esforçar. A gente começou um pouco mais tarde, para que as pessoas possam chegar com ônibus e tudo, mas aí então, nós vamos nos alinhar, né, para acabar no horário. Aí vocês me ajudam, amém? Aí se acaso a gente, aliás, que hora que acaba o culto domingo mesmo? Ainda bem que ninguém sabe. Então a gente vai começar a semana que vem a estabelecer o horário. Então nós vamos tirar algumas coisas aqui interessantes. Olha lá, no capítulo 8, ali, a partir do versículo 1, ali inicia a respeito de um avivamento. Ali eles já estavam do lado de trás do muro, o muro já está pronto. Só que ali o Espírito Santo, ele começou a agir ali de uma maneira sobrenatural, com avivamento. Diga, avivamento. E ali nos diz que eles se organizaram, se reuniram. Eu já vou começar no versículo 5. Então se reuniu a liderança, o povo na praça. E ali Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E esse podia vê-lo, pois ele estava num lugar alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Isso quer dizer, o muro está pronto. Agora Esdras, que é o líder espiritual ali, ele começa a ler o livro. Que livro que era? A Bíblia, né? A Escritura. E ali Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu o quê? Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Queridos, aquela reforma gerou um avivamento, um constrangimento. E não existe avivamento sem arrependimento. Diga, não existe avivamento sem arrependimento. E olha só o que aconteceu, versículo 7. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acubes, Sabitai, Odias, Mensaías, Quelita, Azarias, Josadab, Anã de Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Olha só 8, leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. O povo estava tão sedento, o povo estava querendo tanto Deus, que os líderes espirituais começaram a ler, mas não só ler, a interpretar, a explicar, dizendo, olha, isso aqui quer dizer isso é por causa disso. Então havia uma instrução, a importância de alguém para nos instruir. Por causa disso que aqui na igreja nós temos o ID, diga ID, porque lá nós vamos aprender a palavra, ali nós vamos ter alguém para nos explicar a palavra. Nós temos as nossas células, onde o líder de célula ali, ele está lá explicando, compartilhando a palavra, a importância de entender, e olha só o que aconteceu, versículo 9, juntos então, Neemias, governador, Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois o povo estava chorando
enquanto ouvia as palavras da lei. Meu Deus! Eles ouviam a palavra e começaram a chorar, porque eles estavam entendendo. Querido, não existe avivamento sem a palavra de Deus, amém, querido? Às vezes nós estamos num culto bom, num movimento bom, mas o avivamento verdadeiro, genuíno, é baseado na palavra, é baseado em entender a palavra. E quando eles ouviram, eles entendiam: olha, nós não estamos praticando nada disso, nada disso. E eles começaram a chorar, a ponto de a liderança, ela virar para eles e dizer: não, vocês não podem chorar hoje, hoje não é dia de chorar, hoje não, hoje é dia de se alegrar. Aí entra o outro versículo, versículo 10, aí que é onde a gente tira a letra do hino, que é ali do Fernandinho: a alegria do Senhor. Como é que é? A alegria. Ele tirou desse versículo aqui, porque ali, quando foi explicado, diz, Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os outros o que tem preparado. Esse dia consagrado ao nosso Senhor, não se tristeça, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ele dizendo: a alegria do Senhor é nossa força. Só que o que eu quero extrair daqui nessa primeira lição de um avivamento atrás do muro, é que eu tenho que mergulhar na palavra de Deus. Diga: eu preciso mergulhar na palavra de Deus. Aliás, Aníbal, nós estamos numa campanha de ler a Bíblia toda, né? Firme na campanha. Mas quem deu aquela escorregada e está atrasado, como é que pode fazer? Volta. O importante é voltar a ler. Querido, o que vai fortalecer a tua vida espiritual é basear na palavra de Deus. Querido, que o Espírito Santo gere hoje fome, de sede de entender a palavra, ler a palavra, descobrir a palavra de Deus. Porque quando eles descobriram a palavra de Deus, gerou um quebrantamento no coração deles. Um quebrantamento, a ponto de eles começarem a chorar. E eles falaram: não chorem agora, hoje é dia de celebrar, mas vai ter o dia de chorar. Aí entramos no capítulo 9. E esse capítulo, ele é justamente para chorar. Ele é para lembrar a palavra. E se você ler o capítulo, os versículos, é lembrar a história, as quedas, os vacilos de Israel. É lembrar o que Deus fez, é lembrar as promessas de Deus. Aqui eles tinham que chorar. Então nós vamos entender que o avivamento vem pela palavra, pela confissão da palavra. Olha só o que diz no capítulo 9, versículo número 38. Olha só o que diz: em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. O 39. E esta é a relação dos que assinaram: Neemias, o governador, e Acalias, e assim por diante. Isso quer dizer, eles confessaram a palavra. Diga: confessar, se arrepender e assinar. Eles fizeram um acordo. Olha, reconhecemos que nós estamos fora do padrão de Deus. Reconhecemos que nós erramos, por isso nos levou para essa consequência de nós colhermos tudo aquilo que nós colhemos, porque nós não levamos a sério a palavra de Deus. E ali, quando eles começaram a ler, e no capítulo 9, não é possível agora ler tanto, porque nós não vamos ter tanto tempo, mas o resumo é lembrar a história, lembrar que nós temos falhado e voltar. Diga: voltar, se arrepender, confessar e assinar. Ali eles assinaram: nós queremos entrar dentro do padrão de Deus.
nós queremos voltar a cumprir tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quem está disposto a viver isso? Será que se hoje nós tivéssemos essa oportunidade de assinar, de falar, eu quero ser um crente de verdade, eu quero cumprir o evangelho, eu quero viver uma vida que agrada a Deus, será que isso é interessante para você? Querido, eu quero dizer para você que avivamento é isso. Avivamento é mudança de comportamento. Diga, avivamento é mudança de comportamento. Porque se eu viver um avivamento só na minha emoção e não mudar o comportamento, é barulho. É barulho, eu não tenho raiz na palavra. Eu não tenho compromisso com a palavra, porque se eu não conheço a palavra, como eu vou praticar a palavra? Mas quando eu estou lá com os meus muros já levantados, a minha família já está vindo para a igreja. O Senhor já começou a fazer uma grande obra na minha casa. Eu tenho que aumentar meu compromisso com Deus. Eu tenho que aumentar, eu tenho que assinar a minha aliança com Deus. Eu quero ser um crente melhor. Aleluia. Alguém está disposto a isso? Eu creio que avivamento é isso, querido. Avivamento é você mergulhar na palavra. Por isso que nós temos as nossas células ali, que lê a palavra, que nos leva para a palavra. Nós temos os nossos cultos aqui. Nós incentivamos, inclusive quem lê a Bíblia toda vai ganhar até alguma coisa. É isso mesmo? Uma medalha de campeão. Imagina você no final do ano, você receber sua medalha de campeão. Eu li a Bíblia toda para a glória de Deus. Isso é um compromisso. Isso é um compromisso, querido. A santidade é um processo intencional. Eu quero ser santo. Eu me esforço para ser santo. Eu creio que o Espírito Santo quer gerar isso em nós, querido. Eu creio que o Senhor quer nos tirar de um nível raso, de crente descomprometido, para levar para um nível de um crente cheio do Espírito Santo. Um crente que tem um temor de Deus no coração, desejo de fazer a obra de Deus. Quando for lançado esses desafios como a França, eu creio que o Espírito Santo está aqui. Ele pode levantar homens e mulheres aqui, jovens aqui, que vão chacoalhar a França, que vão ser instrumentos de Deus. Eu creio nisso. A Bíblia diz, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, a procura daqueles cujo coração é perfeito nele, para os tornar forte. Você imagina quando você lá no seu íntimo, você está com você ali pensando, você é crente de verdade mesmo, olha, eu vou voltar, eu quero isso, eu quero viver isso mesmo. Deus está te vendo, Ele está te contemplando, e só essa vontade de ser melhor, já tira um sorriso dos lábios de Deus. Querido, tudo que você precisa Ele vai te dar, porque nós aprendemos isso com Neemias. Quem era Neemias? Aquilo que ele fez foi sobrenatural. Por quê? Porque o seu coração estava no Senhor. E quantas vezes em sua oração ele disse, Senhor, lembra-te do que eu fiz, lembra disso. Olha a minha vontade de acertar. Eu creio que essa é a vontade do Espírito Santo, alinhar o nosso coração com esse grande avivamento, alinhar com a palavra, alinhar com o cumprimento da palavra. Eu quero praticar a palavra. E eles assinaram um acordo. Eles assinaram um acordo, e ainda mais, eles tiveram a decisão, nós vamos trazer avivamento para a casa do Senhor. Ali no capítulo 10, versículo número 39, olha só o que diz. Essa atitude que eles tiveram juntos. Vamos lá. O povo de Israel tá feio. Mas de novo, vamos lá. Nós estamos ao vivo para o mundo todo, irmão. Outro dia tinha um irmão do Japão nos assistindo. O irmão está lá no Japão. Virou ali, lá é madrugada. Aliás, lá agora é de manhã. Está lá num fuso horário que ele para assistir o culto. E a igreja lendo desse jeito. Então nós vamos editar depois, por favor. Vamos de novo, vamos lá. O povo, inclusive os levitas, deverão trazer as ofertas de cereal, vinho novo e de azeite, aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Essa última frase eu quero tomar. Se a gente puder colocar na corrigida,
Vamos entender como diz a corrigida. A última frase, olha só. Assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. A linguagem de hoje, se tiver a linguagem de hoje, vamos lá. Isso, e aqui já não entra essa expressão, mas o que a gente quer tirar é que quando existe avivamento, existe amor na casa do Senhor. Quando existe avivamento, existe zelo na casa de Deus. Quando existe avivamento, existe compromisso. Eles falaram, olha, nós vamos manter o compromisso, nós vamos trazer os nossos dízimos, nós vamos ofertar, olha, nós vamos voltar a ter um culto excelente. E Neemias, ele investiu no culto. Ele investiu na casa do Senhor, ele investiu nos levitas, ele investiu nos sacerdotes. Olha, ele fez uma obra para trazer um avivamento e houve uma excelência, houve uma preocupação, a dedicação ao Senhor. Olha só o que diz lá no capítulo 12, versículo de número 27. Capítulo 12. Juntos, quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas e com liras e de pratos musicais. Isso quer dizer, os muros foram entregues e eles fizeram um culto de dedicação. Olha, esses muros é do Senhor, foi por causa do Senhor. E ainda adiante, lá no capítulo 12, versículo agora 46, na NVI mesmo. Na NVI, versículo 46, ali do capítulo 12. Juntos, pois, muito tempos antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigente dos cantores, e pessoas que dirigiam os cantos, e o louvor, e de graças a Deus. Ao 47, se tiver. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores. Olha só, hein, Josué? Oferta para os cantores, para os levitas, hein? Oferta diária, oh glória, aleluia. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, aos obreiros, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Isso quer dizer, eles recebiam, mas também dizimavam para os outros. Mas o que isso quer dizer? Que houve um investimento no reino, que houve um comprometimento de Israel. Eles investiam no culto, o culto deles era um culto agora cheio da presença de Deus. Eles viviam ali, agora aquele ambiente, aquela atmosfera de avivamento. Eles investiram. Eles, olha, assinaram um acordo, firmaram aliança. Eles estavam quebrantados. E se o capítulo aqui fosse o último, nós íamos entender que, olha, foi um sucesso, não teve problema. Mas lá no capítulo 13, do versículo 1 em diante, que é o último capítulo do livro, é onde eu quero extrair algumas lições a respeito de que nós devemos perseverar. A respeito do perigo de que a gente possa entender que já acabou. Eu já fiz, eu já concluí a obra. Não, os muros erguidos não quer dizer que a obra está completa. E aqui a gente começa a entender que naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito de que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Aí nós vamos lá para o versículo 4. Eles ainda liam, só que agora começou a haver um esfriamento. Haver então uma distração. E ali diz, antes disso, o quê? Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo nosso Deus. Ele era o quê?
parente próximo de Tobias. Aí olha só o versículo 5. Esse Tobias era o amigo de Sambalate e de Gesem, inimigo de Israel. Esse sacerdote, então, ele se aparentou ali, ele virou parente de Tobias. Ele fez um acordo de família com Tobias, e como se isso não fosse o suficiente, ele lhe havia cedido uma grande sala. Um inimigo de Israel, o inimigo de Neemias. Na ausência de Neemias, nós vamos entender aqui que Neemias, ele precisou voltar, viajar, e na ausência do líder, esse homem fez um acordo. Ele usou a questão de família com o inimigo de Israel, deu uma sala para esse homem, que diz anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal e de incensos, utensílios do templo, e também os dízimos de trigo, o vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para o sacerdote. Versículo 6. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém. Diga, eu não estava em Jerusalém. Repita, eu não estava em Jerusalém. E esse capítulo nos tira lições de liderança poderosa. Esse capítulo, ele nos faz entender a importância da supervisão. A ausência de alguém que tem compromisso com Deus. A ausência de alguém que tem coragem de manter a sua vida em santidade. A ausência do líder fez com que os outros líderes começassem a distorcer as coisas. E ele diz, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão, versículo 7, e voltei para Jerusalém. Diga, voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Ele tinha saído, viajado. Quando ele voltou, ele viu o mal que aquele homem fez, o sacerdote fez. Além de se tornar íntimo de família de um inimigo de Israel, deu uma sala, tirou aquilo que era o espaço de Deus, as coisas de Deus, e entregou para o inimigo de Israel. E Neemias, quando soube, olha o versículo 8, olha o que diz: fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Aqui a gente começa a entender que Neemias tinha que supervisionar, manter a manutenção do avivamento. Diga, manutenção do avivamento. Repita, manutenção do avivamento. O que o Senhor quer falar conosco, querido, quer falar com você, é que Ele já está fazendo uma obra poderosa na sua casa, na sua família, ali nos seus negócios. Entenda isso. Só que você é responsável em manter a obra de Deus ali. Você é responsável pela sua família. Você é responsável por aquilo que Deus está fazendo. Deus fez aquilo que você não poderia fazer. Só que Ele conta com você na manutenção daquilo que Ele está fazendo. E quando a gente negligencia aquilo que Deus está fazendo, a gente faz vista grossa para o inimigo entrando em nossa casa, é um grande perigo. E aí eu preciso de coragem, diga coragem. E aqui nós tiramos a lição de Neemias. Ele teve coragem, ele jogou fora. Sai esses móveis aqui, o que vocês estão fazendo? Esse lugar aqui é para as coisas de Deus. Eu quero, é claro, entrar para o nosso dia a dia. E quantas vezes nós, líderes cristãos, entendemos que Deus está fazendo uma obra lá na nossa família, só que nós permitimos o mundo dentro de casa. Uma música profana, um filme profano, uma conversa profana. A gente permite.
E a gente convive. E ali a pouco você vê os filhos ali vivendo numa vida errada. E a gente não tem voz de liderança. A gente não tem coragem de dizer, isso está errado. Nos falta coragem de se posicionar e dizer, olha, isso não agrada a Deus. O Espírito Santo quer gerar essa coragem dentro da igreja. O Espírito Santo quer gerar em nós essa coragem de dizer, não, aqui na minha casa não. Deus está aqui na minha casa, eu sou responsável aqui, eu não vou aceitar as coisas do mundo, as coisas do diabo, as coisas do inimigo de Deus, aqui naquilo que Deus está fazendo. Como é importante a manutenção da obra, porque o diabo é sorrateiro. Ele, olha só, eles estão felizes, estão fazendo, e a gente vai se acomodando. Nós não podemos nos acomodar, porque essa viagem, a nossa distração, a nossa ausência, ela permite que o inimigo possa entrar. E olha só o que acontece, versículo ainda de número 9. Juntos, mandei o quê? Purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e do incenso. Tirou as coisas de Deus para colocar as coisas do mundo. Ele jogou fora e trouxe de volta as coisas de Deus. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração, querido. O que o inimigo tirou, que pertencia a Deus lá da tua casa, é tempo de trazer de volta as coisas de Deus para a tua casa. É tempo de trazer de volta o ambiente de Deus. Você é responsável pelo ambiente espiritual da sua casa. Não permite, é a namoradinha, é o tio, é a tia, é a mãe. Não, aqui é casa de Deus, aqui tem santidade, aqui nós queremos as coisas de Deus. Nós não vamos permitir isso. Não, não, não. Somos responsáveis pela obra que Deus está fazendo em nossa vida. Temos parte da responsabilidade e vamos prestar conta para Deus. Vamos prestar conta. E olha só o que diz o versículo 10. Ainda mais, juntos. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Neemias viajou, ninguém mais paga para os levitas, não faz mais oferta para os levitas. Não, deixa disso. Não dá, ficou apertado. As coisas de Deus já não é mais prioridade. O culto para Deus já não é mais prioridade. Não é mais. Ele então ficou triste. A Bíblia diz que ele ficou furioso. Olha só o que diz o versículo 11. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? A sua viagem abriu espaço para pessoas negligenciar. A falta de uma liderança, querido. A falta de alguém que é comprometido com o reino de Deus. Alguém que tem o seu alvo em Deus. Aquilo que o Senhor fez estava quase para ser desfeito, porque faltou liderança. E nos diz aqui, então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. Isso quer dizer, ele viu o problema, tinha coragem de resolver o problema. Ele viu a situação, ele teve ousadia de falar: olha, isso está errado, eu vou consertar. Enquanto o Senhor me trazia essa palavra ao coração, Ele me trazia essa importância de consertar, coragem para consertar. Diga: coragem para consertar. Repita: coragem para consertar. Ver a coisa errada e se posicionar. Ver a coisa errada e não se acomodar. Ver a coisa errada e ter coragem para se posicionar. Ali no seu trabalho é possível que alguém vai mentir.
E você vai conviver com a mentira, porque é uma mentira comercial. Todo mundo mente. Querido, eu não minto. Eu não sou filho do diabo. Eu tenho uma fé. Eu não vou mentir. E às vezes a gente convive com coisa errada sem coragem de se posicionar. Mas hoje o Espírito Santo está despertando a igreja no avivamento. Não tem espaço para titubear. Nós não vamos titubear. Nós vamos manter o nosso foco no Senhor. Alguém pode dizer, mas para que isso é fanatismo? Isso é ser radical demais. Querido, se Deus, eu assinei um acordo com Deus. Eu fiz uma aliança com Deus. Ele perdoou todos os meus pecados. Ele me deu tudo o que eu tenho. Tudo o que eu sou foi Ele que me deu. Eu não vou ser infiel a Deus. Mas tem que ter coragem para acertar. Nós temos uma frase em casa que diz: quando a gente não acerta, a gente conserta. Se a gente não acertou, a gente vai ter que consertar. E se existem áreas na tua vida que estão desconcertadas, receba hoje essa unção para consertar essas áreas. Receba hoje essa autoridade espiritual de Deus para consertar ali no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho. Ei, você é crente, irmão. Você é a luz do mundo, você é sal da terra, irmão. Ei, cadê o testemunho, irmão? Ali na tua casa, o seu ambiente espiritual, você é responsável ali. Ali, Neemias, ele então convocou os levitas, os cantores, e os coloquei em seus postos. Isso quer dizer, ele resgatou, ele consertou as coisas. Houve ainda outros problemas. Olha só, capítulo 13, versículo 15. Houve o problema do sábado. Olha só o que diz: naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado. E se a gente ler os versículos adiante, eles comercializavam no sábado, eles vendiam coisas no sábado, e eles tinham assinado acordo com Deus: nós não vamos trabalhar sábado. Sábado é o dia de adorar. Eu não quero dizer aqui que nós cumprimos a lei do sábado, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, um povo que não cumpria mais aquilo que tinha assinado com Deus. Um povo que estava sendo infiel a Deus. Então houve esse problema com o sábado. Ele também chama a liderança e diz: ei, ninguém vai trabalhar sábado, ei, e se eu ver alguém aqui trabalhando, eu vou prender. Se você ler o texto, você vai ver. Eu vou prender quem está trabalhando no sábado. Ninguém trabalha sábado aqui. Ele tinha o senso, foi Deus que reconstruiu esse muro. Foi Deus que nos resgatou de novo, nos trouxe de volta a dignidade. Eu vou jogar no lixo aquilo que Deus fez? Eu vou negligenciar as coisas que Deus fez? Não, ele foi lá e ele consertou essa questão. E houve ainda outros ali no versículo 23 e 24, diz ainda que, além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod. Eu li lá no versículo 1 que não podia se casar, não podia se unir com esse povo. E esse povo se casa com essas mulheres. Olha só o que diz: e de Amon, e a metade de seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua dos outros povos, e não sabia falar a língua de Judá. O 25, eu os repreendi e invoquei maldições. Ele sangue nos olhos, Neemias. Neemias, eu não quero, é claro, você tem o Espírito Santo, você tem o equilíbrio. A nossa luta não é contra pessoas, mas ele tinha posicionamento. Eu quero tirar essa lição. Ele se posicionava, ele falou: olha, eu invoquei maldições sobre eles, bati em algum deles, arranquei os seus cabelos. Eita, pastor brabo. Ali no Haiti, outro dia eu estou ali, o missionário está na casa de um pastor hospedado, aí ele ouve uns gritos. Ele foi ver o pastor lá batendo numa irmã. E aquele missionário falou: pastor, o que você está fazendo? Ele falou: ela pecou. E eu falei: mas ela não é tua filha? Ele falou: não,
Ela é da igreja, eu avisei para ela não pecar, ela pecou, eu tenho que bater nela. E o homem falou, não, você não pode fazer. Ele falou, fica quieto, porque a nossa lei aqui é assim. Porque a regra lá do Haiti, não quero que você copie isso, né? Misericórdia, Jesus, né? Não é isso não, que eu quero dizer, mas eu quero dizer que é aquela cultura de bater. Até na escola haitiana, os professores, eles têm um cinto no pescoço, porque é um costume de bater, é cultura lá, então só entrou para que eu lembrei, mas não é o caso é que Neemias arrancou os cabelos dele, fiz com que jurasse em nome de Deus, e lhes disse, não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas dele com os filhos de vocês, ou com vocês. Isso quer dizer, vocês erraram, eu tenho que consertar. O que eu quero tirar dessa lição, e a minha hora já foi, é que eu tenho que me posicionar, é que eu tenho que ter atitude. Eu não posso conviver com as coisas fora do seu lugar. Eu não posso achar que é normal as coisas que não estão dentro do padrão de Deus. Eu quero encerrar com o versículo de Romanos capítulo 12, versículo 8, na NVI. Na NVI diz a respeito dos dons, e fala sobre os dons, e continua dizendo, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer a liderança, diga exercer a liderança, repita, exercer a liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que faça com alegria, mas eu quero tirar só essa frase, se o seu dom é exercer a liderança, faça com zelo. E eu quero afirmar, liderar é um dom, diga liderar é um dom. E quem aqui quer receber o dom de liderança? Porque você vai precisar de receber esse dom para influenciar pessoas, porque liderar, como diz John Maxwell, é influenciar. Nada menos, nada mais. Se você influencia, você lidera. E o cristão, como sal, ele influencia. Sal dá sabor, sal muda. Então, o cristão, eu creio que ele tem pelo Espírito dom de influenciar, de liderar. E eu creio que é isso que Deus quer hoje gerar em nós, coragem para liderar, coragem para se posicionar, coragem, que é o que nos falta hoje, porque esse inimigo, esse Sambalate, ele aparece no último versículo de Neemias, aparece esse Sambalate, que parece que é derrotado, mas está ali, querendo nos calar, nos intimidar, nos desmoralizar, a fim de que essa grande obra não avance. Se coloque de pé em nome de Jesus. A minha oração hoje, então, o desafio que a igreja tem hoje, é vencer a procrastinação. Diga, eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou até o fim. Essa é uma lição que nós tiramos hoje. De não ficar no meio. A obra ainda não está no fim. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para fazer. Eu não posso desistir. Eu vi uma coisa pronta, mas o Senhor tem muito mais para fazer. E o avivamento chegou na tua vida, amém, querido? E diante de um avivamento que Deus está trazendo sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu chamado, o Senhor te chama hoje para se posicionar. O Senhor te chama hoje para você ser a pessoa que vai consertar. Alguém criou a bagunça, alguém destruiu, eu vou consertar para a glória de Deus. Alguém abriu brecha, mas eu não vou permitir que isso continue. E se você é um dos tais que quer ser instrumento de Deus, como um instrumento de justiça, de amor, de fé, o Senhor hoje, tenho certeza que vai te capacitar para isso. Ele vai te capacitar para você avançar. Por isso é tão importante jejuar, querido.
Por isso é tão importante ler a Bíblia, por isso é tão importante orar. Eu nunca vi na minha vida uma urgência de oração como eu tenho vivido hoje. Eu não tenho, há tanto tempo que eu não tenho vivido esse desespero pela oração. Que o Espírito Santo gere isso dentro de você, querido. Porque ou é 8 ou 80 você. Jesus falou: ei, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não é tempo de ficar em cima do muro. É tempo de se posicionar diante de Deus. É tempo de entender que eu tenho uma grande obra e eu vou até o fim nessa grande obra, custe o que custar. Eu vou consertar, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou perseverar. Eu creio que a palavra de hoje poderia resumir em perseverança. Que o Espírito Santo gere perseverança no seu coração. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos. Oh, aleluia. Eu creio que Deus nos dá uma chance hoje, a chance de resgatar a visão, de resgatar a nossa missão. Talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja. Se tiver, se tiver que eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Assim o farei. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar a minha carne. Eu quero fazer tua vontade, doce Espírito. E a minha vida, que a minha vida seja a tua vida. Seja tua vida, Jesus. Olha, querido, essa é uma palavra que nos confronta, amém? Porque não é fácil você confrontar quem ama. Alguém que você respeita, você pode se tornar impopular na tua casa. As pessoas podem começar a criticar você, porque você se posicionou. E é claro que quando você tem essa atitude de se posicionar, as trevas podem se levantar. Mas hoje, o Espírito Santo quer gerar em mim e você uma convicção de que a vontade de Deus está acima da vontade de qualquer pessoa. De que importa agradar a Deus, porque eu tenho a minha dívida com Deus, sim. Eu devo amor às pessoas, mas eu devo santidade a Deus. Eu devo atitude para Deus. E se a minha atitude de honrar a Deus significar desagradar pessoas, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Me dê coragem, Senhor, para me posicionar, Senhor. Me dê coragem, Deus. Eu me lembro aqui de um amigo nosso que tem um salão de cabeleireiro e ele coloca música de crente o dia todo. E alguém foi lá e falou: mas só música de crente, aí é muito fanatismo. Ele falou: desculpe, mas eu quero agradar a Deus. Eu não vou agradar a todos, porque eu posso colocar uma música que agrade um e não agrade outro, mas eu fiz uma escolha. Eu quero agradar a Deus no meu ambiente de trabalho. E se você está incomodada, me perdoe.
Eu quero ter minha atitude de agradar a Deus. Querido, tome a atitude hoje. Eu quero agradar a Deus. Não agradar patrão, não agradar pai ou filho. Não, eu quero honrar pessoas. Mas a minha vida seja uma vida de integridade diante de Deus. E se você quer isso, coloque a mão no coração e ore comigo dizendo: Senhor, eu entendi, sou responsável, sou corresponsável pela grande obra que o Senhor está fazendo na minha vida e através da minha vida. Me perdoa, porque eu permiti que coisas erradas fizessem parte do dia a dia. Hoje eu entendi que essas coisas que não te agradam, elas têm que ser mudadas. E eu quero te pedir, me capacita com liderança, com santidade, com integridade, com coragem. Eu quero me posicionar, eu quero ser luz, eu quero brilhar, eu quero ser sal, eu quero influenciar. Me dá o dom da liderança, me dá o dom da influência. Eu quero mudar as coisas ao meu redor, em nome de Jesus. Me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance. Uma chance igual a essa. Sim, Senhor. Talvez eu não tenha mais. Nós nos quebrantamos diante do Senhor. Eu quero estar Entendemos que avivamento só vem com arrependimento. nem que seja Avivamento só caminha com quebrantamento, e nós nos quebrantamos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Pedimos perdão pela nossa negligência, pela nossa omissão. Pedimos perdão pela nossa omissão, pela nossa inércia. Tira essa inércia. Nós não queremos a inércia. Não. Assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero matar a minha carne. Eu quero matar minha carne. Eu quero assinar uma aliança contigo. Eu quero firmar um acordo com o Senhor. A vontade do Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar Santidade, eu quero santidade, eu quero integridade, fazer tua vontade, coragem e ousadia. que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você pode estar com o seu coração humilde diante de Deus. Você pode entender que seu coração está ajoelhado diante de Deus, prostrado diante de Deus. Você pode entender que você quer sair daqui uma pessoa melhor. É isso mesmo? Amém? Então eu não vou te chamar para vir aqui, porque o que vai contar é a partir daqui, porque você já está arrependido. A Bíblia diz: se nós confessarmos nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você crê? A Bíblia diz, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você crê? Então nós vamos sair daqui perdoados e encorajados para fazer a obra de Deus. Agora existe alguém, possivelmente, que está nos visitando, é um simpatizante e quer receber Jesus como Senhor da sua vida. Você entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Nós vamos orar junto com você. Diga comigo: Senhor, reconheço meus pecados, te peço perdão, creio que Jesus Cristo é o teu Filho, morreu na cruz em meu lugar, levou sobre si todos os meus pecados, ressuscitou o terceiro dia, Ele me incluiu na sua morte e na sua ressurreição. A esse Jesus que foi morto, ressuscitou e voltará, eu entrego a minha vida e declaro Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome, Pai, no livro da vida e me dê o Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você que fez essa oração aí no seu celular, na sua casa, olha, seja bem-vindo à família chamada igreja. A Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nesta família você tem lugar. E você que fez aqui também, nós temos a central de células, nós temos ali o cartão de decisão, tão importante para você preencher tão rapidamente, para nós entrarmos em contato com você. Você que está se reconciliando, vindo para essa igreja, é necessário preencher, para a gente entrar em contato com você e caminhar com você para essa nova vida. Amém, queridos? E eu não posso também encerrar antes de orar por uma criança muito, muito preciosa, que é o Azaf, que é o sobrinho ali da Dani e do Davi, nosso sobrinho também. Ele tem um diagnóstico muito difícil, e diante da ciência, da medicina, é impossível, mas nós cremos no Deus de milagre. Ontem nós recebemos a palavra liberada de fé, e nós queremos continuar nessa palavra de milagre, e nós queremos orar agora especificamente pelo Azaf, né? Queremos orar agora, vamos apresentar a Lígia, o Ivan, os seus pais, que estão vivendo, a família toda está vivendo nesse momento assim, de muita tensão, de muita angústia, e nós queremos crer e nos unir a essa fé, que o milagre vai acontecer lá no Santa Marcelina. Você crê? Vamos fazer uma oração de fé, vamos estender a mão em direção ao Hospital Santa Marcelina, lá, eita, muita mão, eita, os céus vão se abrir, Senhor, a tua igreja clama, Senhor, a tua igreja ora a favor do Azaf. Senhor, entra naquele lugar, entra naquele quarto, nesse leito, Senhor, e faça aquilo, Senhor, que a medicina não pode fazer, que o homem não pode fazer. Nós cremos no milagre, que o Senhor levou sobre si toda a enfermidade do Azaf. Por isso nós declaramos vida, nós declaramos milagre, nós profetizamos, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre completo ali, Senhor. Alcance, Senhor, o Ivan, a Lígia, ó Deus, os tios, os avós que estão ali angustiados, mas que possam receber ainda hoje, uma boa notícia, Senhor. Nós cremos no poder do nome de Jesus, cremos no poder do sangue de Cristo, nós cremos no poder do milagre. Jesus, 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 de ti, eu creio que tu és a cruz. Visita os leitos, Senhor, do Hospital Santa Marcelina, do Hospital do Planalto, faz um milagre. Nós cremos no teu poder, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta para a tua glória. Eu creio que tu és a vida. Eu creio
impossível. Pode cantar. Isso. E nada Emprestar teu tempo a favor de um milagre. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Você pode emprestar o teu tempo precioso e declarar que milagre vai acontecer. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor Deus, que ressuscita os mortos, que cura os enfermos. Vamos orar, esse câncer sai desse corpo em nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos, Senhor. És tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Cremos que milagres estão acontecendo. Está acontecendo hoje. Tu és a vida. Creia. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Olha, que essa semana seja semana de milagre, semana de posicionamento. Olha, a obra é grande, mas o Senhor está contigo. E nós recebemos uma palavra em uma das conferências que diz que Deus não envia, Ele vai com a gente. Então você não está sendo só enviado, o Senhor estará com você essa semana, todos os dias, ali no seu trabalho, ali na escola, na sua casa, na sua célula. Semana de milagre em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, esteja com a igreja, agora e sempre. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. O inferno tremer, que essa igreja diga amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.